Bom, gente, boa noite. Estamos aqui para mais um encontro online do curso Moda Lab Mais, do Instituto Ecotesse, uma ONG que há mais de 20 anos promove a moda sustentável, responsável e ética na cadeia produtiva. Nessa edição, contamos novamente com o apoio da PVH Foundation. Os encontros online fazem parte do curso de moda e empregabilidade, trazendo profissionais inspiradores de diversas áreas que compartilharão as suas histórias, experiências, visão de mercado e principalmente os seus questionamentos sobre o futuro da moda. E hoje vamos receber a Milena. Milena é diretora criativa, multiartista e carrega a espiritualidade como eixo central do seu trabalho. É fundadora da Mili Lab, laboratório de criação e pesquisa em cultura marginal, que une moda, arte de rua, audiovisual e espiritualidade afro-brasileira. Ela atua com direção criativa, styling, figurino, curadoria e produção artística, com foco em projetos que exigem escuta, contexto e coerência. Assinou a direção de figurino do evento Sintonia, o último baile, da Netflix. Foi palestrante e avaliadora de projetos no SENAC, São Paulo, e desenvolveu mentorias e formações que cruzam arte, moda e espiritualidade como estratégia de transformação. Então, seja bem-vinda, Milena. Por favor, compartilhe a sua trajetória com a gente. Oi, boa noite, pessoal. Antes de tudo, licença para chegar. Muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Fria! Eu não sei como é que tá por aí do lado daí, mas aqui tá um frio, rapaz. Tá. Mas vamos lá, gente. Só para perguntar, gente, vocês vão conseguir abrir a apresentação daí? A Tati pode abrir. Ah, Aí, beleza, mais à vontade para falar. tá bom. Me apresentando para vocês, né? A gente já fez essa introdução, mas falando um pouquinho de onde eu sou e quem eu sou, né? Milena Nascimento, 26 anos, nascida e criada no extremo sul de São Paulo, no Grajaú, né? Sou neta da Dona Maria e da Dona Helene, e filha da Edna, né? Mulheres que são, assim, minha referência de vida, meu fundamento são elas, né? E tudo que eu sou e o que eu faço hoje é por elas, né? Então, não tem como eu chegar em algum espaço, em algum lugar, e não reverenciá-las, né? Por tudo que elas são na minha vida. E eu acho que é muito importante também deixar, deixar especificado, né? Porque a gente pontua muito isso e o quanto isso realmente é um pilar dentro do meu trabalho e da minha arte, que é a espiritualidade, né? Eu sou filha de mãe Oxum, né? Sou iniciada no Candomblé Queto, na casa Axé Odaibô, e a espiritualidade, ela tem um papel fundamental em toda a minha trajetória, né, desde do começo da Mililab, quando eu fundei a Mililab enquanto marca, lá em 2017, né, a nossa terceira coleção, desde a primeira a gente sempre trouxe muito essa questão do espiritual, mas quando a gente lançou a Baobá, né, que é o que eu falo, assim, né, que a Baobá foi a primeira coleção que foi reconhecida, né, para além do nosso território, que chegou em outros lugares, assim, foi o que abriu as portas para a gente começar a aparecer em revista, né, o mercado da moda começar a olhar para a gente enquanto marca, e a Baobá foi falando da presença do espírito, né, no corpo periférico, né, e essa coleção foi algo que refletiu uma trajetória pessoal minha, de quando eu estava nessa busca por entender minha ancestralidade, por entender minha história de fato, porque desde pequena eu sou, assim, extremamente curiosa, e eu ficava assim, tá, e quem que é a avó da minha avó, quem que é esse pessoal, da onde eu vim, quem é minha família de fato, né, e isso sempre ficou muito fixado, assim, na minha cabeça desde novinha, né, e aí depois que eu saí da casa dos meus pais, eu comecei a fazer essa busca, né, por entender eu enquanto espírito também, para além de artista, para além de costureira, né, quem que é a Milena nesse mundo, nessa vida, né, então essa coleção refletiu um pouco dessa busca, né, e conforme os anos foi passando, eu fui entendendo que de fato isso é algo que é empírico, assim, a nossa arte, né, enquanto Mililab, que a gente coloca no mundo, né, e é um pouco disso, assim, só para dar essa introdução. E aí, falando um pouco da Mililab, né, quem somos,
e falar um pouco também das mudanças das águas que a Mililab passou, né, nesses últimos tempos. A gente passou no edital do Fashion Sampa, que é em colaboração também com a rede da Ecotesse, e foi muito doido porque assim que a gente ingressou nesse edital, foi quando essas transformações começaram a acontecer, né? Como eu falei, a Mililab iniciou em 2017 enquanto uma marca de moda marginal. Beleza? Da hora legal, vendendo roupa, e-commerce, aquela correria, coleção, coleção, coleção. E quando a gente entrou no edital, pediram para a gente mandar, né, o faturamento do último ano, aquela coisa toda, para entender em que pé que a gente está. E aí, quando eu fui olhar o faturamento, eu olhei assim, né? Aí tava lá os valores que a gente tinha recebido no ano em produto, né? De venda de roupa e serviço. Aí eu olhei e falei assim, rapaz, se a gente fosse depender de venda de roupa, a gente tava passando fome? Vamos lá, alguma coisa que não tá certa. E aí foi onde eu comecei a observar que eu já estava sentindo isso, né? Mas ter visto assim números mexeu muito com a gente, né? Entender que a gente entende aonde a gente quer chegar, sabe qual que é o propósito e tudo, só que o caminho que a gente estava indo não era o nosso, sabe? Foi por um tempo, mas ali já era hora de mudar a rota, entender que nosso caminho de fato tá num outro lugar, assim. Foi quando a gente compreendeu que a Mililab está para além de uma marca, né? Está para além da moda, né? Ela tem sim a moda enquanto um pilar, né? Enquanto um dos seus fundamentos, mas é muito mais que isso, sabe? Então foi onde a gente se firmou enquanto um laboratório de criação, enquanto um laboratório de criação e pesquisa de cultura marginal, né? Antes a gente falava que era de pesquisa de moda marginal, e hoje a gente se entende enquanto esse lugar que abrange não só a moda, mas a arte enquanto um todo, e todas as possibilidades que ela tem a nos oferecer para fazer as coisas acontecerem, assim, de fato, sabe? E aí é isso, né? Como eu trouxe aqui ali em cima, que tá pequenininho, né? Não somos uma marca de roupa. Somos um laboratório de linguagens, tecnologias sociais e estéticas marginais, onde a gente tem por esse propósito legitimar a nossa identidade no mundo, enquanto identidade periférica, nossos intelectos, né, através da arte, através do audiovisual, da moda, da cultura como um todo, né, a cultura, a oralidade e essas tecnologias são nossa matéria-prima, para além dos tecidos também, que por mais que a gente não seja mais uma marca, a costura principalmente, né, o tecer, o fazer. E é tudo isso, a Mililab é muita coisa hoje em dia, né? A gente faz de tudo um pouco. Né, vontade para irem fazendo perguntas, se vocês quiserem, tá bom? Espero que isso aqui seja muito mais uma conversa, uma troca, do que só apenas chegar aqui, vocês me ouvirem, porque eu acho que esse compartilhamento é muito, muito fundamental e enriquecedor para todo mundo, no final das contas, sabe? E aí aqui, né, falando um pouco sobre quem faz isso acontecer, porque é isso, né, Mililab é sobre coletivo, é sobre comunidade, e ela não estaria aí hoje, né, eu não estaria com os meus trabalhos aí acontecendo se eu estivesse sozinha, né, a gente está aí fazendo 8 anos de projeto esse ano, e 4 anos, na metade desse tempo, eu era aquela empreendedora sozinha, que faz tudo, né, 1000 coisas ao mesmo tempo, e graças ao sagrado, assim, durante esse percurso eu fui encontrando pessoas que carregam o mesmo propósito que eu, e por que não juntar força, sabe? Então, eu acho que é muito disso, assim, que é extremamente valioso de passar para vocês, né, o quanto é extremamente fundamental e importante unir forças, sabe? Sozinho a gente consegue? Assim, até a página 2, sabe? Mas vindo da realidade que a gente vem, né, com as ferramentas que a gente tem à disposição, que são escassas, que são poucas e a gente sabe, mas se a gente junta tudo isso, a gente tem o suficiente para fazer as coisas acontecerem, assim, sabe? Então, falando aqui para vocês, né, quem faz a Lab acontecer, né, Ixi, então, tá dando uma diretores de travadinha. arte, e aí... Volta um pouquinho, que Ai, deu uma... obrigada. Voltou? Voltou. Ah, beleza. Não, só apresentando para vocês, né, o pessoal que faz parte da Lab, né, a Andy e o Breno, que são diretores de arte,
e me ajuda também na parte do comercial e do administrativo. O Pink, ele é multiartista, incrível, maravilhoso, trabalha com figurino, e ajuda a gente também nessa parte da produção. E junto com o Mestre MD e o Rix, que eles são MCs, e a gente também tem um outro projeto juntos, que é a Tropa 011, que é um núcleo de MCs aqui do Grajaú. E eu. E hoje em dia é isso, né? Esse é o nosso time. Ô, Milena, e vocês têm um lugar físico, assim? Tipo, que vocês... É um ateliê que vocês encontram, um lugar de cultural, assim, um ambiente? Olha, eu ia deixar para falar isso mais para frente, né? Já que você Ai, perguntou, vamos desculpa. lá. Não, imagina. A gente hoje tem o nosso ateliêzinho, é um cômodo e um banheiro, assim, mas é o nosso primeiro espaço oficial, sabe? Mas como eu ia falando, né, tipo, o nosso grande propósito e objetivo número 1, assim, é conseguir abrir o nosso laboratório, né, sendo um espaço principalmente educacional, onde a gente tanto pode, né, estar fazendo nossas produções e também abrindo esse espaço para que a comunidade se capacite, tenha acesso à cultura, a fazer cultura, né, e fazer todas essas movimentações na nossa quebrada, assim. Aí, por enquanto, estamos com um cômodo, mas logo menos, e espero e acredito muito que a gente vai conseguir um espaço suficiente para receber nossa comunidade, sabe? Que legal. Perfeito. E aí, falando um pouco das coisas boas que aconteceu, né, nesses anos, porque é uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla, assim, dentro da Lab, porque a gente já vem desse cenário, né, periferia, e é todo aquele discurso que a gente tem, que é real, que é legítimo, que é tudo muito difícil, que é complicado, desafios, preconceito, racismo e tudo mais, só que também qual que é o momento que a gente para falar sobre nossas conquistas, né? Para reconhecer tudo que a gente conseguiu realizar na nossa trajetória, assim. E o quanto é importante a gente celebrar isso tudo, né? Eu já fiz, assim, milhares e milhares de apresentações como essa, que eu sou fissurada, eu adoro fazer PPT, sabe? Eu amo muito. E essa é a primeira vez que eu faço uma lâmina onde está um resumo, assim, das paradas da hora que aconteceu com a gente, sabe? Então, vou ler aqui para vocês, rapidamente, né, ali em 2021, ali no final da pandemia, a gente estreou na São Paulo Fashion Week, participamos de 2 edições, e eu falo para vocês, assim, hoje em dia, muito tranquila para falar isso, mas foi um dos piores rolês que a gente já viveu na nossa vida, gente. As pessoas perguntam bastante, como que foi Fashion Week e tal. Mano, o bagulho foi louco, foi babado, assim, não à toa que o nosso primeiro desfile, né, foi justamente um manifesto, o que era para ser um lugar de celebração, que não deixou de ser, porque a gente fez acontecer, mas a gente estava ali com esse intuito, com esse propósito, de fato, manifestar pelo nosso corpo ali naquele lugar, sabe, pelo reconhecimento de quem a gente porque nos bastidores a gente passou por poucas e boas, sabe? E a gente foi levar uma coleção falando sobre o funk, né? Sobre celebração, sobre esse lugar de bons movimentos, assim. Aí eu parei e pensei, como que a gente vai subir numa passarela para falar sobre celebrações se nos bastidores o bagulho tá estreito, assim, sabe? Então foi um lugar que todo esse processo assim me machucou muito, me doeu muito, tanto que eu demorei ali cerca de 2 anos para entender que tá dentro daquele lugar, tá naquela passarela, me gerou muitos traumas, né? E um deles foi justamente não conseguir me comunicar como estou falando aqui com vocês hoje, né? Eu fiquei ali cerca de uns 3 anos, assim, tipo, reclusa, assim, recolhida, não querendo no mundo, sabe? Entrei num casulo e ali fiquei, né? Então eu demorei um bom tempo para entender o quanto aquilo tinha me gerado esses gatilhos, assim. Mas também, hoje em dia, eu consigo ver e reconhecer o quanto isso foi extremamente importante para além da minha vida, para além das pessoas que fizeram isso, porque foi a primeira vez que muitas pessoas, que muitas outras comunidades e periferias viam uma marca periférica assumindo aquele lugar, sabe, e se reconhecendo
vivendo, né, e se percebendo ali num espaço como aquele. Então, hoje em dia, a gente consegue reconhecer o quanto isso foi extremamente importante. Então, a gente ali se preparou, quando a gente foi para a Fashion Week, a gente se preparou para tudo que poderia ter dado errado, a gente fez gráficos e coisas para tudo que poderia dar errado. Só que a gente não se preparou para se as coisas se dessem certo, e deu muito certo. Então, como eu ia falando, né, aí teve todo esse rolê, mas foi extremamente importante para a gente entender aonde a gente realmente queria chegar e se ali era o espaço que a gente, de fato, precisaria ocupar, né? Porque foi uma coisa que eu falei no final do discurso desse nosso desfile, que tem lugares que não devem ser ocupados, mas sim destruídos, né? Mas destruídos nesse sentido de estrutura, nesse sentido de quais são as bases e os fundamentos que edificam esses lugares, né? Como essa instituição, assim. Então, foi um lugar bem babado de se estar, né? Foi uma grande responsabilidade, assim, mas que, graças ao sagrado, assim, a gente conseguiu driblar, né? E não fazer com que isso nos adoecesse, sabe? E logo em seguida, né, depois desse feito, eu recebi o prêmio de estilista do ano pela Geração Glamour, né, da revista Glamour, o que foi extremamente especial, assim, poder dividir desse momento com minha mãe, né, foi muito lindo, assim. Ali em 2023, a gente teve a oportunidade de fazer uma collab com a Nike, né, que foi o projeto New Jersey, e depois vou mandar para a Gi, o nosso site, vocês conseguem ver todos esses materiais, fotos, vídeos e tudo, de todos esses feitos lá no nosso site também, tá bom? E 2024, eu assinei a direção criativa para o primeiro compilado de funk de São Paulo, lançado pela NTS, que é uma rádio lá de Londres, e logo mais para frente eu falo mais desse trabalho, que foi muito especial. E aí, né, como a gente falou na nossa introdução, né, esse ano a gente começou assinando styling para o Festival do Sintonia, da Netflix, né, e hoje a gente recentemente também formou nossa primeira turma em direção criativa e direção de arte, através da contrapartida do edital do Fashion Sampa. E, prosseguindo aqui, esse foi o trabalho que a gente realizou, né, que eu falei da NTS, e para mim é muito importante trazer esse trabalho porque ele foi o primeiro projeto que a gente pegou enquanto prestação de serviço, né, deixando essa parte da marca e assumindo esse lugar de direção artística para outros lugares e projetos além da Mililab. Ô, Tati, todo mundo sabe o que é o Fashion Sampa? Você quer falar um pouco? Posso falar, eu não sei se todo mundo sabe. Vocês conhecem, gente, o que é o Fashion Sampa? Que a Ecoteste também participa? Ele é um projeto de aceleração de moda e costura, idealizado, né, pela ADSAMPA e executado pelo Ecotesse. Então, a gente, em parceria aí com a ADSAMPA, apoia 20 negócios de moda e grupos para passarem por consultorias, mentorias, para acelerar o seu negócio. Então, passar por cada ponto que é necessário eles para evoluir dentro da sua marca, do seu negócio, realizar um site, né? Cada etapa aí do projeto. Esse projeto, quem toca bastante dentro da Ecotesse é a Lia, que vocês já conheceram. E enquanto a Júlia tá mais aqui no lab com vocês, né? Mas é um projeto super legal e que vocês podem muito se inscreverem, assim, depois que saírem do lab. Vamos supor que aí no projeto do Laboratório de Sustentabilidade, vocês criam um coletivo, né? Continuam com o projeto que vocês desenvolveram dentro do lab. Então, isso pode ser uma porta de entrada também. É um Sim. edital É que eles. anual, Tati, o Fashion Sampa? Se não me engano, é anual. Não, e é super legal. E tem quanto? 45 mil, não é? Até 45 mil por negócio.
Aí Sim. depende lá um pouquinho. Aí tem as contrapartidas, tudo. Mas é assim, Então, as super inscrições, a projeto. Carolina tá perguntando das inscrições. É só ano que vem agora, né? É, acho que só o ano que vem. Mas a Ecoteste sempre divulga no Instagram, né? Tipo, no LinkedIn e tal. É bom ficar sempre de olho. Sim. Esse ano tem a Milena, né? O Leandro Castro também, que é uma pessoa que eu acho que vocês também já conhecem. Ah, tem várias marcas legais, assim, a Catumbela, o Berimbau Brasil, a Friquini, Tati Santo. Tem muitas marcas legais, assim, que estão passando por esses processos de transformações, como a Milena comentou, né? Sim. É importante, assim, olhar para dentro do negócio, ver o que está funcionando, o que não está, o que precisa fazer, pensar lá no futuro, né? Tá, daqui 5 anos, o que eu quero que meu negócio esteja fazendo, né? A gente passou aí na aula, né? Vocês passaram um pouco no PDI, lá com a Dani explicando para vocês, né? Esse olhar do a longo prazo, né? É importante. Vamos lá, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo rolando aí? Ai, que Tudo bom. rolando. Como eu estava falando, esse projeto para a gente foi muito marcante, né, por ter sido a primeira direção criativa que a gente assinou, para além da Mililab, e foi um trabalho, assim, que reverberou muito, 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 muito mesmo, assim, né, que foi o trabalho que o Will Smith repostou, e a gente quase caiu para trás quando viu, falou, oxe, como assim? Chegou lá, gente. E foi muito bonito de ver, porque foi um projeto que é algo que a gente tem que falar muito, né? E vocês pesquisem muito sobre, estudem muito sobre, entendam o quanto a indústria, assim, ela não dá brecha, sabe? Não dá brecha, então se posicionem enquanto criativos, enquanto artistas, enquanto profissionais, porque sempre vai aparecer, assim, projetos maravilhosos, né, que o briefing é lindo, mas que eles não querem te pagar dignamente. Acontece e muito. Né? Então, é o que eu falo, assim, principalmente para essa última turma que a gente fez, o quanto é importante olharem e se atentarem, infelizmente, né, assim, burocracia existe aí na vida, né, mas sempre se atentar a isso, né, de fazer a precificação correta do trabalho de vocês, né, do produto, do trabalho, do serviço que seja, né, porque esse trabalho a gente recebeu uma verba, assim, extremamente baixa, muito, muito pequena, e eu sabia que não era certo eu fazer isso, mas eu fiz e falei que ia ser a primeira e última vez que eu ia fazer, que eu peguei todo o valor do meu cachê, que já era baixíssimo, e investi todo nesse projeto, porque eu sabia o quanto iria ser importante, o quanto isso era legítimo, de fato, assim, para a gente investir o nosso tempo, investir o pouco dinheiro que tinha, e valeu muito a pena, né? Porque isso fez, não só apenas em questão de alcance, mas em questão dos nossos, de fato, se reconhecerem dentro desse trabalho, sabe? E aqui é sobre a nossa missão, né, como eu trouxe para vocês, que é contribuir com a legitimação da história e da ancestralidade de identidades negras e marginais, né, onde a gente utiliza a moda, o audiovisual, por esse viés educacional, para potencializar e valorizar as múltiplas estéticas e intelectos periféricos, através da oralidade e da indumentária como ferramentas de tecnologia ancestral, né, onde a gente busca investigar, criar e compartilhar esses saberes e essas tecnologias sociais a partir das vivências periféricas, né, ampliando e disseminando aí as nossas narrativas e fortalecendo ainda mais o nosso protagonismo enquanto cultura marginal no mundo, né, assumindo esse lugar, assim, de falar por nós em primeira pessoa, né, porque a gente entende, a gente vê o quanto a periferia hoje está nos holofotes, né, todo mundo tá ligado nas estéticas, nas tendências que saem das margens, né? Mas quem são as pessoas que estão produzindo? Quem são as pessoas que estão nas direções, né? Que estão fazendo esses registros, né? Da história e do caminho da identidade periférica, né? Então a gente reivindica esse lugar de protagonismo, né? Em primeira pessoa.
E aqui foi falando, né, do que eu trouxe para vocês, do nosso grande objetivo, né, nossa visão de futuro, que é construir, edificar esse laboratório de criação e pesquisa de cultura marginal, né, enquanto espaço físico, né, e a gente entende muito esse sonho, não como um sonho individual nosso, mas conversando com outros coletivos, né, com outros agentes da cultura periférica, o quanto isso faz parte da gente, né? Aqui falando um pouco de quais são os valores, né, que a gente carrega enquanto laboratório, sendo eles comunidade, como eu disse para vocês, né, a importância do coletivo para que as coisas de fato aconteçam, né, a ancestralidade, entendendo isso enquanto o nosso grande propósito é honrar, né, aqueles que fizeram das tripas coração para a gente tá aqui hoje e podendo fazer nossas artes, fazer nossas graças, né, fazer as coisas de fato acontecerem assim, tudo é por eles, né, pela nossa história, pela nossa família. E também, como eu vinha falando, a dignidade é um ponto muito importante para a gente quanto valor, né, de trabalhar com dignidade, de viver com dignidade, né, o que a gente mais busca, o que a gente mais briga dentro da indústria, são de boas condições, né, para fazer as coisas acontecerem, né, essa ruptura com que já vem sendo firmado dentro do mercado quanto um todo, né, sendo esse lugar que vai na contramão da indústria, dos padrões, né, de fato quebrar com essa lógica colonial e assumir esse lugar dos nossos intelectos, de fato, né, dos nossos saberes, dos nossos conhecimentos, assim, como eu ia falando também, né, essa questão da autonomia criativa e da legitimidade, né, enquanto esse grande propósito, assim, nosso. Aqui é o nosso território, né, Grajaú, que é o lugar por qual a gente honra, né, e a gente reverencia em todos os nossos trabalhos e entende o quanto o nosso lugar de atuação nesse mundo, o nosso lugar de fazer as coisas acontecerem é o Grajaú, né? O Grajaú foi o lugar e é o lugar que me formou enquanto pessoa, né? Enquanto criativa, enquanto profissional, né? Minha faculdade foi as ruas do Grajaú e vem sendo todos os dias. Aqui, falando rapidamente, né, já que a gente mudou de marca para laboratório de criação e pesquisa de cultura marginal, o que é esse laboratório, né? O que a gente faz nesse laboratório? Hoje a gente entende a Mililab enquanto esses 3 núcleos principais, né, sendo a criação e pesquisa, onde a gente desenvolve esses trabalhos de direção, né, de styling, principalmente voltado para o audiovisual, né, a indumentária, onde a gente faz a locação de acervo, faz as criações de figurino, né, e de vestimentas afro-religiosas também, né, que a gente conhece enquanto axó, né, que são as roupas de candomblé, de umbanda, e o terceiro, que é onde a gente mais está dedicando nossas energias agora, que é o núcleo de educação criativa, né, onde a gente presta mentorias, consultorias, palestras, imersões, cursos de moda, arte audiovisual e também fazemos workshops, oficinas, né, tudo voltado a entender a arte, a nossa cultura e também a moda enquanto essas ferramentas de educação. Certo? E aqui, falando um pouco do nosso público, quem constrói, vive e fortalece a margem, né? Onde são os artistas, são educadores, a juventude periférica como um todo, né? E também, entendendo nesse lugar mais empresa, mais profissional, né? Nosso público também é voltado para marcas, instituições, organizações que buscam essas soluções criativas com impacto e entendendo a identidade periférica enquanto esse pilar, assim, e fazendo isso de forma legítima, de fato, sabe? E aí, essa foto que está atrás foi da nossa última vivência da contrapartida que a gente fez pelo Fashion Sampa, e onde a gente realizou essa aula de direção criativa e direção de arte, e
Sim, muito. Um divo. E, e a última aula, nessa última vivência, foi eles fazerem um editorial de moda, a partir dos conhecimentos que a gente passou, e utilizando recursos básicos e recursos mínimos para mostrar o quanto sim é possível fazer com aquilo que a gente tem em mãos, né? De não se apavorar, porque muito do que a gente ouviu foi justamente, ai, mas é muito difícil fazer um editorial porque é caro, tudo é dinheiro, sim, de fato. Por isso que a gente fala o quanto é importante juntar forças, unir forças para fazer acontecer, sabe? Se não fosse nossa comunidade, se não fosse a gente se juntar, né, e ir para cima, arregaçar as mangas, a gente não poderia criar tantas coisas maravilhosas que a gente vem fazendo, sabe? Falando um pouco de como que é o nosso tom de voz no mundo, né? Como que é a oralidade da Merilab, o que a gente carrega enquanto ofó, né? Enquanto entendendo a palavra, entendendo a boca enquanto algo sagrado, assim, né? Então a gente vem nessa linguagem provocativa, mas que é afetuosa também, direta, pedagógica e sem academicismo excessivo, né? Para que a gente seja acessível perante os conhecimentos que a gente vem adquirindo, né? Então a gente ensina, a gente provoca, a gente pergunta, né? E é a forma que a gente entende isso enquanto uma tecnologia de fato, sabe? Todos os saberes que a gente carrega das outras gerações, né, das nossas famílias, muito é passado através da fala, né, através da nossa comunicação. Então, a gente entende isso enquanto um grande pilar, assim, que faz a Merilab ser o que ela é hoje. Aqui foi os registros, né, dessa nossa contrapartida, da nossa aula de direção, e entendendo as nossas metodologias, né, através da pesquisa, da criação, das intervenções, né, das experiências, porque é isso, o laboratório ele vem daí, né, de se juntar para experimentar, fazer alquimia, fazer as coisas acontecerem, né, através desse fazer manual também, né, e parte muito fundamental para a gente nessa questão dos registros e de disseminar tudo isso, né, não guardar conhecimento para a gente, não guardar as coisas na gaveta, mas muito pelo contrário, né, mostrar isso para o mundo, para a nossa comunidade, né, devolver tudo isso para quem inspira a gente, né, a ser quem a gente é. Aí, aqui, rapidamente, só para mostrar um pouco da identidade da Merilab, né, o que vem formando a gente enquanto esse lugar imagético, né, o quanto o vermelho, o preto e o branco são cores que com o tempo a gente foi vendo o quanto nos representa, né, tem essa relação do contraste, mas tem essa relação do quanto o branco, falando, né, enquanto uma pessoa iniciada no santo, o quanto o branco é uma cor extremamente... aqui falando um pouco, né, dessa nossa questão da identidade, né, como eu falei, a alquimia da nossa linguagem fotográfica, né, o que faz o nosso trabalho ser tão proprietário, né, de si, assim, esses 8 anos foi construindo o nosso imaginário, né, muito da identidade da Merilab, enquanto audiovisual, enquanto fotografia, parte muito justamente disso, né, de entender o inconsciente, né, de uma forma lúdica, né, então a gente traz muita nossa fotografia nesse lugar beirando uma ilustração, né, trazendo essas referências de ilustrações também, que a gente gosta muito, né, e tendo essas pitadas de sensualidade, de malandragem, né, o quanto a gente gosta de olhar para a cenografia e trazer objetos e elementos que ajudem a potencializar essas narrativas, né, de fato pensar todo o contexto, todos os mínimos detalhes, assim, que fortaleça essas contações de histórias, né, através da fotografia e dos vídeos. E aí, aqui a gente já está finalizando também,
Esse é um mood board para mostrar para vocês, né, um pouco dos trabalhos, né, junto com a identidade da Mililab. Eu sou apaixonada por colagem, eu amo fazer colagem, assim, eu me divirto muito. E esse é um pouco da Mililab e das vivências também que a gente veio tendo, né, ao longo desse tempo, assim, e o quanto tudo se conversa, sabe? Anos vão passando, mas se a gente monta tudo num mood só, assim, as coisas vão se complementando e essa história vai tomando mais forma e mais força, sabe? Aqui, falando um pouco do impacto que a gente busca, né, com esse trabalho, sendo ele principalmente, né, a formação de novos criadores e pesquisadores periféricos, porque é isso, o nosso grande propósito é passar para frente tudo aquilo que a gente sabe, não guardar com nós, né, justamente para desenvolver, né, e fortalecer essa produção de conhecimento crítico sobre a cultura das margens, né, buscar essa influência em políticas públicas da cultura e da educação, a amplificação de repertório cultural nas quebradas e a contribuição para os registros históricos sobre as nossas culturas, né? Então, a gente busca entender esses impactos, né, através dessas pessoas que são impactadas diretamente e indiretamente também pelo trabalho da Mililab, pelos projetos que a gente realiza, as formações, né, o alcance nas redes também, que hoje é muito importante para a gente conseguir medir esse impacto, e a participação, né, em políticas, editais e espaços institucionais para contribuir aí com a educação da nossa comunidade. Ai, gente, espero que tenha dado para vocês ouvirem o finalzinho, mas basicamente agradecendo por esse momento aqui com vocês. Espero que vocês tenham perguntas, se quiserem. Fiquem à vontade, e tinha deixado ali, né, as redes para vocês acompanharem, conseguirem acessar esses materiais que a gente vem produzindo nesse tempo. E no mais é isso. Agradeço muito, muito, muito mesmo. Nossa, a gente que agradece, maravilhoso, muito legal. Também estou trabalhando um pouco com Fashion Sampa, né? Conhecendo seu trabalho agora vai ser muito mais fácil. Muito bom. Total. Bom, parece que não temos nenhuma pergunta, né, gente? Mas como você deixou seus contatos também, quem quiser falar direto com você, pode te mandar um direct, né? Ah, Tati mandou. Quais dicas você dá para os jovens do Lab para esse início de carreira? Uma coisa que eu falo sempre, gente, não deixe o sistema te engolir, mas engula eles. Se devore. Por quê? Não é fácil, sabe? É um caminho muito difícil, mas não é impossível. Desde que vocês se blindem, se cuidem, porque eu falo isso, né, porque o sistema como um todo, seja na moda, seja no audiovisual, seja na cozinha, qualquer lugar, se cuidem, sabe? É terapia, é cuidado espiritual, se fortalecer. Vou falar muito rápido antes que trave de novo. Gente, se cuidem, entendeu? Cuidem do corpo de vocês, cuidem da mente de vocês, para vocês terem força, né? Para darem continuidade dentro do projeto de vocês, né? Da carreira de vocês. Cuidar de si é o primordial, sabe? Porque o resto vai vindo só para potencializar ainda mais, né? Não pulem etapas. Primeiramente, vocês, a saúde de vocês. Eu acho que isso é o principal, assim, sabe? E estudem muito, se capacitem, sabe? Para que, como eu falei, para que esse sistema não te engula e não te faça adoecer, sabe? Esteja do outro lado da mesa, sabe? Tenham postura. Milena, queria te agradecer muito o seu tempo, essa aula que você deu. Muito lindo o seu trabalho. Parabéns. Quero muito Muito obrigada, gente. te ver muito mais e muito mais em todos os lugares. Espero que você tenha muito sucesso. Ai, E Axé, obrigada. Para nós.
para nós. E vamos junto, estamos junto, todo mundo aí. Eu queria agradecer vocês também. Boa noite para todos. Agora a Tati faz uma fotinho para a gente guardar de registro, agora do final. Então, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada. Qualquer coisa, só darem um salve. Satisfação, viu? Estar aqui com vocês mesmo.